Bom dia a todos. É com muita alegria, satisfação que nós estamos aqui na nossa casa, querida Rita de Cássia. Estamos aqui com a nossa amiga Roseli Jean Pietro, que vai trazer o resumo dos seus estudos para todos nós. Então, assim, a gente faz a nossa prece de abertura, pedindo a Jesus que abençoe a todos nós, que nos ajude a facilitar o entendimento do que será dito hoje, abençoando nossos corações. Que assim seja. Caros amigos, caros irmãos, que possamos estar em paz para que a gente possa estudar um pouco mais essa bela doutrina que é a doutrina espírita. O tema de hoje não podia ser mais assim interessante para a gente estudar, considerando o período que a gente vive na humanidade. Porque o tema de hoje é escândalos. Este tema está em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, e ele é narrado através de uma passagem de Jesus, narrado por Mateus, quando Jesus fala para não escandalizar os meus pequeninos. E aí a gente começa a nossa avaliação. Bom, escândalo hoje em dia. Escândalo hoje em dia é o que não falta na nossa vida, na nossa sociedade. Em especial, vamos entender o escândalo como a gente entende hoje. Língua portuguesa, 2021, para nós o que é? Tudo aquilo que choca, que é divulgado. Hoje então, com redes sociais, com toda a tecnologia à nossa disposição, é um escândalo atrás do outro. Significa que são pessoas gerando até escândalos para se promover, pessoas criando escândalo, colocando outras pessoas em situação de escândalo, e isso faz com que choca a sociedade. Do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, isso é o que nós entendemos por escândalo. Mas nós vamos avaliar hoje, nas palavras de Jesus, trazidos à luz do Espiritismo, no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. Por que nós vamos avaliar isso hoje? Porque nós vamos compreender que escândalo é muito mais abrangente do que a gente hoje entende por escândalo. Que Jesus, nesta fala dele, nessa passagem dele, nesse aconselhamento dele, ele nos dá aulas de vida, de proceder. Ele nos ensina, inclusive, até a questão da nossa imortalidade. Tudo isso nesta fala. E Allan Kardec foi muito habilidoso, com todo o trabalho maravilhoso de Allan Kardec, mas especialmente neste capítulo, que está lá naquele Os que têm puro coração, no capítulo 8, ele catalogou cada frase de Jesus em um item. Então nós vamos hoje discorrer do item 11 ao item 17. Cada fala de Jesus, Allan Kardec separou a fala e esclarece. Separou a fala e esclarece. Para a gente observar que palavras fortes, mas que têm esclarecimento à luz da doutrina. E quando a gente lê, muitas das vezes a gente lê esta fala de Jesus, para quem não estuda profundamente ou para quem quer estudar de uma forma somente literal, ela assusta. Porque Jesus chega, olha o título do item que nós vamos estudar. Aqui diz o seguinte: se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Dá medo, né? Quando a gente lê isso, palavras fortes. Mas a gente vai estudar à luz do Espiritismo e em compreendendo o que Jesus queria dizer.
Mas para isso a gente vai ter que ir lá um pouco, a gente vai ter que ir lá na cultura local e começar a entender primeiramente o que é escândalo. Porque a gente sabe que a Bíblia, Novo Testamento, foram sofrendo várias interpretações, várias traduções. E até no próprio Evangelho, no rodapé do Evangelho, tem um texto da editora dizendo o seguinte: nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Tropeço. Olha como é que já começa: escândalo, tropeço. E aí, nós vamos fazer o seguinte: vamos tentar entender, então, esta fala de Jesus, transportando para aquela cultura e o que Jesus quis exatamente dizer. Ele começa esta fala dando um aconselhamento. Se alguém escandalizar um destes pequenos que crê em mim. Jesus já puxava para uma responsabilidade do ponto de vista de aqueles pequenos. Quem eram os pequenos que Jesus falava assim: não escandalize os meus pequenos? Eram os sofredores, eram os aflitos. E ele então, neste aconselhamento, ele já faz uma primeira observação, uma primeira orientação para a gente. Não escandalize os nossos pequenos, os pequenos que me seguem. E aí nós fomos lá no Novo Testamento de Haroldo Dutra, que é uma tradução mais recente. Olha o que o Haroldo Dutra fala pra gente. Vou até ler as palavras aqui que Haroldo coloca. Ele diz o seguinte: quem escandalizar, que Jesus começa a fala dessa maneira, é a mesma coisa que a gente falar: quem fizer tropeçar, quem fizer vacilar ou errar, ofender, chocar. E ele remete ao escandalon, que é um substantivo grego, e ele diz o seguinte: escandalon significa armadilha de molas. Armadilha de molas, propulsão. O que isso significa? É quem colocar armadilha para o próximo, quem tropeçar numa armadilha, quem errar, quem falhar, quem ofender, está contido neste ensinamento de Jesus. E aqui é algo que a gente vai começar a nossa reflexão, por quê? Muitas das vezes, algumas pessoas podem pensar que se fizer algo de mal para alguém, usufruir do ganho em prejuízo de alguém, roubar, falhar, prejudicar, dar um golpe, mas se aquilo ficar escondido, oculto, não escandalizar no nosso entendimento, tá tudo bem, tô tranquilo. A gente fez, tá escondido, tá embaixo do tapete, como costuma dizer, e não escandalizou. Só que algumas pessoas que pensam assim e que muitas das vezes estão usufruindo do prato de comida de alguém, da possibilidade de alguém se tratar, de um medicamento, de uma situação de tristeza, jogando aquela pessoa, a outra pessoa, o próximo, numa situação de miséria, de sofrimento, e achando que como aquela torpeza está oculta, que está tudo certo do ponto de vista das leis. Pode estar do ponto de vista das leis da justiça terrena, que ainda estão falhas, porque são falhas nós, homens, que fazemos as leis da justiça terrena. Mas no sentido evangélico, no sentido espiritual, a abrangência, quando a gente entende o que era a tradução de escândalo há mais de 2000 anos atrás, a gente entende que Jesus não quis dizer somente das falhas, dos erros, das torpezas que são colocadas em ostentação, que são colocadas para todo mundo ver. Ele aqui se referia a qualquer resultado negativo do mal, a qualquer ação, qualquer reação má de um indivíduo para com o outro. Tudo que resulta de vícios e imperfeições, toda reação negativa para com alguém, ou a gente agindo na ação negativa, ou a gente reagindo no negativo,
está sem repercussão ou com repercussão, está dentro deste ensinamento de Jesus. E aí a gente começa a, vamos dizer, segregar, estratificar, como Allan Kardec fez, para a gente entender o sentido de cada frase de Jesus, como isso está atual. E como nós temos responsabilidades na divulgação de coisas que estão ferindo os outros. Quantas vezes nós estamos passando adiante uma denúncia, uma coisa que não é nem verdadeira, prejudicando alguém, isto é, fazendo alguém tropeçar, escandalizando alguém. E independente se essa pessoa tem responsabilidade ou não, é responsabilidade nossa estar colocando aquela pessoa numa situação difícil, estar preparando uma armadilha de molas que está propulsando aquela pessoa, jogando aquela pessoa para uma condição de dificuldade. E aí, Jesus faz uma outra constatação. Ele diz logo na sequência: é preciso que haja escândalo no mundo. Nossa, mas olha só, é preciso? Aqui, mais uma vez, Jesus, que nos conhece muito bem, sabe da nossa condição de imperfeição no planeta Terra. Porque nós somos espíritos imortais que estamos aqui numa passagem, numa experiência terrena, mas somos imperfeitos. Então, lembra quando Jesus falava que árvores más dão maus frutos? A imperfeição ainda é uma consequência da nossa condição. Só que a gente não pode confundir pensando o seguinte: nós não somos obrigados a cometer o mal. Nós só cometemos o mal, que é uma consequência da nossa imperfeição. Por que a gente comete o mal? Por uma escolha nossa. Não é imposição. É o livre-arbítrio que nós temos, que a gente escolhe de preparar algo para alguém, preparar uma armadilha para alguém, ou para gente, para nós mesmos. Nos esquecendo que o que vai volta. Nos esquecendo que o que a gente lança, ele volta. Esquecendo que se a gente está prejudicando, usufruindo, de alguma forma volta. E Jesus, quando falava que árvores más só dão maus frutos, o mal é consequência da imperfeição nossa, mas não significa a obrigatoriedade de praticá-lo. A nossa condição no plano de provas e expiação, com tanta dor como a gente tem passado, no mínimo a gente tem que tirar alguma coisa dessa dor. A gente tem que tirar algum ensinamento do que a gente está passando. E muitas vezes a gente demora muito para entender e buscar algo que anule essa condição que a gente está vivendo. Porque o planeta, ele é uma consequência do que nós somos. Nós estamos no planeta que a nossa energia, que a nossa capacidade vibratória, ela é em relação ao planeta Terra. Nós formamos essa ambiência do planeta e nós somos responsáveis, tanto individualmente como coletivamente, pela condição que a gente está vivenciando hoje em dia. Então, não tem essa da gente às vezes ficar falando: ó Deus, ó azar, ó sofrimento, por que eu tô aqui, por que eu nasci nesse plano? A gente está aqui e a gente está construindo esse plano. E se o planeta está passando já por um processo de reforma, é porque nós estamos também ajudando a passar por esse processo de reforma. E estamos nos autoavaliando, caindo em si, para a gente seguir esse processo. Mas seguindo as palavras de Jesus, a gente está seguindo a mesma didática aqui de Allan Kardec, né? E a gente está lá para o item 15. E aí ele destaca uma outra frase de Jesus. Olha o que Jesus falou antes: é preciso que haja escândalo. Quer dizer, Jesus constata nossa imperfeição, que pela nossa condição que a gente vai fazer atrapalhada. A gente vai fazer. É a nossa condição de imperfeito. Mas ele complementa: mas ai daquele por quem venha o escândalo. Esse ai daquele, nos textos, em toda a literatura que a gente pesquisou, não é um ai daquele como se fosse assim: olha, vai acontecer isso.
era um ai, é uma constatação, é um aconselhamento de Jesus, porque Jesus aqui nos dá uma aula, sabe de quê? Da lei da causa e efeito. Jesus aqui nos esclarece o seguinte: olha, quem escandalizar os pequenininhos que me seguem, vocês são imperfeitos, vocês vão acabar escandalizando, vocês vão acabar fazendo alguma coisa. Mas olha, ai de vocês, pensa melhor. Pensa, sabe por quê? Porque dentro da lei de Deus, dentro da lei divina, tem a lei de causa e efeito. Significa que quando a gente emana o mal, a gente atrai o mal. Significa que quando a gente deseja mal, a gente está com a energia, gastando a nossa energia, sombreando o nosso centro de força, vamos dizer assim, com aquele mal. E de alguma forma, isso vai refletir em nós, em algum momento. A gente pode não ter consciência naquele momento inicial, mas em algum momento isso vai bater em nós. E a gente vai compreender isso em algum momento. E essa lei, vivenciar essa reação, às vezes pode nos confundir. Nós que estudamos a doutrina espírita, temos que tomar muito cuidado de não confundir essa lei com a lei de Talião, que às vezes a gente tende a achar, então tá bom, se aconteceu isso, vai acontecer aquilo, se eu fiz aquilo, vai acontecer essa reação. Às vezes a gente confunde com a lei de Talião, que é olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito não é a lei de Talião. E a gente pode encontrar esse esclarecimento em vários livros da literatura espírita, mas a gente acha esse esclarecimento no próprio ensinamento de Jesus. Você vê, tudo a gente remete a Jesus, a gente traz para hoje, está tudo atual. Por que a gente fala que está lá? Porque quando a gente pensa em olho por olho e dente por dente, a gente pensa o seguinte, e muitos até às vezes vivem com medo em função disso. E olha o esclarecimento que Jesus até deu para a gente em cima disso. Porque este ciclo, a gente às vezes fica pensando assim, não, se é causa e efeito, significa que então você vai ter verdugo, vítima, vítima, verdugo. Esse ciclo é eterno? Será? Se alguém assassinou, vai ter que ser assassinado? Alguém tirou um olho, vai ter que tirar o olho do outro? Será que isso é tão direto assim? Olho por olho, dente por dente? E não é. Na própria literatura a gente vê isso. Quantos depoimentos de espíritos que passaram por processos de dificuldade, que cometeram inúmeros erros e tem outro tipo de resgate, de outra forma. Então, o primeiro alerta que a gente até queria assim, deixar hoje para nossa reflexão como espíritas, o primeiro ponto é o seguinte: a gente evitar de julgar o próximo na lei de causa e efeito. Muitas das vezes, até por uma ainda infantilidade nossa, a gente olha alguém com uma determinada dificuldade, com uma determinada deficiência, com uma determinada dificuldade moral, familiar, física, o que seja, e a gente já pensa assim, deve ter feito aquilo no passado. Alguém passando por um processo de doença, deve ter feito aquilo e agora está com essa situação. Muito cuidado, a gente precisa ter muita caridade com o próximo e com nós mesmos, até para a gente se julgar também. O que a gente precisa compreender é, toda causa gera um efeito, mas nós não podemos tentar olhar o efeito e julgar a causa, porque nós temos planejamento reencarnatório individualizado. Nós muitas das vezes estamos reencarnando com compromissos de trabalho, com compromisso até de dificuldades e nem sequer, muitas das vezes, a gente consegue resgatar todas as nossas trapalhadas, a gente consegue resgatar em uma única encarnação. Muitas das vezes a gente pode estar vindo com uma dificuldade para aprendizado, para dar uma alavancagem, um impulso na nossa evolução. Então, assim, causa e efeito, a gente tem que ser muito cuidadoso na análise, e Jesus fez essa observação quando ele conversa com Tiago, após a conversa com Nicodemos. Por quê? Porque a gente não pode confundir com olho por olho, dente por dente, porque esse ciclo tem uma forma de interromper, tem uma forma de quebrar esse ciclo, e às vezes a gente não está se apercebendo.
A gente às vezes pensa que não, vai ser sempre assim? Fiz, vou pagar, aquele que pagou vai ter que ter um outro para poder fazer ele pagar e sucessivamente. Será que alguém que foi assassino numa outra encarnação, ele vai ter um planejamento ele foi assassinado, ele vai ter um planejamento para ser um assassino nessa vida? Ninguém planeja, não existe planejamento para ser assassino. O planejamento é sempre em cima de progresso, de melhoria, de resgate, de reparo. E talvez aí que a gente confunda um pouco causa e efeito e olho por olho, dente por dente. E a gente, só para lembrar, Jesus dá uma lição em cima disso, para a gente compreender como é que quebra esse ciclo. Esse ciclo às vezes demora, mas quebra, ele quebra em algum momento. Quando Jesus conversa com Nicodemos, fariseu Nicodemos, naquela longa conversa que não dá tempo da gente retratar aqui hoje, mas que ele fala com Nicodemos de que é preciso nascer de novo para conhecer o reino dos céus, e ele fala de resgate, né, com Nicodemos. Nicodemos sai atordoado desta conversa, ele sai atordoado, porque ele não compreende, né? Jesus até diz para ele, você é tão letrado, com tantos conhecimentos das leis, não consegue entender? E aí Nicodemos sai. Jesus, neste momento, está retratado lá em Boa Nova, capítulo 14, quem quiser dar uma olhada lá. Jesus, nesse momento, fica com dois dos seus discípulos, fica com André e Tiago, e eles entram em conversação pós a saída de Nicodemos. E até essa conversação, o próprio André pergunta para Jesus, então, mestre, se o corpo é uma roupa material, por que a gente é tão diferente? Por que a gente precisa vir com tanta diferença, né, entre nós, né? Jesus, então, explica para André que ele diz o seguinte, acaso não tenho ensinado que tem que chorar todo aquele que transforma em instrumento de escândalo? Olha Jesus falando, vai chorar. Cada alma conduz em si mesma o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Jesus aqui dá uma outra aula. Cada um carrega céu e inferno dentro de si. E que se a gente escandalizar, vai ter sofrimento. Mas aí, Jesus continua explicando. Tiago, então, entra e fala, mas mestre, agora eu estou compreendendo o mecanismo de resgate. Aí o Tiago está feliz lá, entendeu? Mas eu observo desse modo, o mundo necessitará sempre do clima de escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar o seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro tome o lugar da dívida. Olha a associação que Tiago fez. É aquilo que a gente falou do assassino, do assassinado e do assassino. Ele está dizendo o seguinte, mas mestre, se é isso mesmo, aquele que é devedor vai precisar sempre de alguém para cobrar a dívida dele. Então aquele outro lá ficou devedor também. Isso é assim? Continua assim? Jesus, com muita paciência, com muita calma, fala. Pergunta para Tiago, dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção, Tiago? Aí Tiago pensa, medita. Também na lei, mestre, está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. O que Jesus fala? Até tu, Tiago. Decepção até Jesus. Até tu, Tiago. Você está se comportando, está entendendo como Nicodemos e como tantos outros. E isso não tem sentido. E aí Jesus diz o seguinte, o primeiro mandamento da lei é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só o amor cobre multidão de pecados. Olha a aula que Jesus dá para a gente. Tem o ciclo, tem resgate, tem reparo, e a gente pode ver que realmente a cada situação que a gente denigre alguém, que a gente prejudica alguém, temos consequências sim. Aliás, muito bem retratado no livro Céu e Inferno, lá naquela parte de Código Penal da Vida Futura, em que Kardec abre e explica muito isso bem pra gente,
Mas olha o que Jesus está dizendo, esse ciclo se quebra, esse ciclo se rompe, quando verdugo e vítima se entenderem que eles são irmãos. Quando verdugo e vítima, um perdoar o outro e o outro se perdoar, haverá fraternidade. Então, por isso que não é a lei de talião. É lei de causa e efeito, é lei de consequências, de que nós temos que reparar com o bem, o mal que a gente faz. Mas o amor cobre multidão de pecados. Um ato de amor cobre multidão de pecados. E é assim que a gente rompe esse ciclo de dor, rompe esse ciclo. Isso que a gente vem vivenciando. E sabe o que às vezes é mais difícil? É a gente tomar consciência que está em nossas mãos isso. Só um minuto. Eu acabei não marcando a data de início. Qual o horário, não? Acho que é 9h45, né? Sim. Tá. 9h45. Então temos 15 minutos. É porque esse tema, eu vou dizer uma coisa para vocês. Cada frase dessa de Jesus, cada fala, dava quase que um seminário. Porque se a gente observar, cada frase, ele dá uma lei de tudo. É a lei do amor, é a lei da causa e efeito. E olha a parte que nós vamos entrar agora, que vai dar tempo da gente entrar. Jesus fala ainda, ainda nesta fala que a gente iniciou aqui, quando ele fala não escandalizar nossos pequeninos, ele ainda fala uma outra parte fortíssima. Se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que tendes os dois e serdes lançado ao fogo eterno. E aí, na sequência, ele ainda fala também, se o vosso olho é objeto de escândalo, arrancai-o tendo um só olho, do que tendes dois. Gente, essa fala de Jesus tem uma aula para a gente entender processo reencarnatório e de que somos espíritos imortais. Jesus claramente fala: entreis nesta vida. Processo reencarnatório. O que Jesus fala aqui? Se você tem algo que pode fazer com que você seja instrumento do mal, cortai-o e jogar para longe. Obviamente não está passando na cabeça de ninguém aqui sair cortando mão, sair cortando pé. Ninguém está falando isso. A forma figurativa que Jesus falava aqui, para a gente compreender o seguinte: arrancai do nosso coração tudo aquilo que faz com que a gente seja instrumento do mal. Mas tem uma questão da gente se compreender espírito imortal e compreender o papel deste corpo físico que nós temos aqui, que é um vaso. E este vaso, ele é plasmado, formatado a cada processo reencarnatório através do nosso perispírito. Nosso perispírito tem centros de força, centros energéticos que captam nossas emoções, que captam a nossa essência, que captam a nossa consciência, isto é, do espírito para o corpo. Nós fixamos no perispírito quem nós somos realmente. Então, sabe aquelas torpezas que ficaram ocultas, aquelas maldades, aquelas armações que a gente fez, aqueles pensamentos nebulosos, aquela agressão que a gente faz nesse vaso físico? Isso está tudo fixado no perispírito. Está tudo moldado, imantado. O que significa? Quando nós vamos fazer um planejamento reencarnatório, ser auxiliado pelos espíritos protetores, por aqueles amigos que querem que a gente cresça, que evolua, nós temos algumas possibilidades no reencarne. Uma das possibilidades é a gente ser
orientado e a gente aceitar, cair em si, ter a consciência e a gente vir com algum planejamento de passar algumas dificuldades emocionais, morais, físicas. Podemos. Uma outra questão que pode acontecer, por isso que não dá para a gente generalizar na análise, é cada um com a sua cestinha. A gente, em função de ter denegrido, ter ofuscado nossos centros energéticos, ter prejudicado muita gente, e isso se refletiu, se fixou no nosso perispírito, a gente pode vir sim com alguma deficiência física no nosso vaso material. E o que Jesus fala aqui, ele não fala assim, olha, Deus vai te castigar, você vai vir sem um pé, você vai vir sem uma mão, você vai vir sem um olho. Não, ele diz pra gente, é melhor você vir muitas das vezes com alguma dificuldade física do que você continuar sendo instrumento. E isso, quando a gente analisa e lê a literatura espírita, em especial se a gente pegar os livros de André Luiz, Ação e Reação, tantos livros, tantas obras, a gente vai observar que muitas das vezes, e a gente nunca pode generalizar, muitas das vezes aqueles reencarnes com dificuldades já físicas, no nascimento, dificuldades no parto, dificuldades logo na infância, algumas questões que tornam aquele espírito com uma dificuldade física na presente encarnação. Isso está muitas das vezes vinculado até mesmo em consciência de cada um e até pleitos, pedidos para reencarnar com uma dificuldade naquele determinado órgão, para que ele não cometa os mesmos erros e seja instrumento novamente. Nós temos dentro da literatura situações de casos de espíritos que contam que tentaram por saíram de outras encarnações por diversas vezes em processos de suicídio. E eles, quando caem em si, que querem uma nova oportunidade, pedem para vir com aquela deficiência naquele ponto, às vezes alguma dificuldade nas mãos, para não fazer novamente, não repetir novamente aquele processo, não ser instrumento novamente, ou mesmo no prejuízo a outros. Isso é que Jesus nos dá uma aula. É preferível entrar na vida. Olha o processo reencarnatório, Jesus ensinando, entrar na vida com alguma dificuldade, do que a gente ser instrumento do mal, instrumento do escândalo. E é isso que ele nos orienta aqui. E a gente pode até estender esse esclarecimento de Jesus aqui, quando ele fala até nas questões das habilidades físicas, porque quando a gente pensa assim, os olhos são as ferramentas que o nosso corpo tem da percepção. As mãos é o que nós temos para trabalho, operação, para agir. Os pés, a nossa base, a nossa sustentação. Então, se nós soubermos usar bem esses elementos físicos que estão nesta presença do corpo físico agora, a gente vai poder utilizar esses elementos para o bem e para construir. E se por algum motivo do nosso planejamento, por algum motivo da nossa deficiência, de algo que a gente provocou no nosso corpo perispiritual, a gente precisar entrar nesta vida com alguma dificuldade, a gente pode compreender e pensar assim: o que esta dificuldade está querendo me ensinar? O que eu preciso aprender com esta dificuldade? E levantar. E aí a gente pega uma parte que eu gostei muito até de de Arthur Valadares. Gosto muito do Arthur Valadares, jovem, né, e tão estudioso, né? O Arthur Valadares, quando ele fala de escândalo, ele faz um resumo que eu queria até trazer para vocês antes da gente partir para o encerramento,
que também nos ajuda muito a compreender essa fala de Jesus. Porque ele diz o seguinte: a gente pode pensar em escândalo em 3 elementos, em 3 situações, né? O primeiro nós falamos bastante, a questão da armadilha. A questão da armadilha, que é aquilo ser causa do prejuízo de alguém ou ser causa do próprio prejuízo. Porque muitas das vezes tem pessoas que estão num caminho de ainda tirar proveito através do egoísmo, do poder, de querer ter as coisas melhor que os outros, de dar o golpe no outro, de fazer alguma falcatrua e passar por cima, e nisso tá levando miséria para outros locais, tá prejudicando. As pessoas às vezes não têm consciência, a pessoa está assim, não, eu estou fazendo o bem para minha família, quero deixar meus filhos bem, tal, mas não está observando que está prejudicando muita gente, não tem a consciência naquele momento. Mas ele vai ter consciência em algum momento que ele foi a ferramenta, a armadilha de mola que levou aquele outro irmão para uma condição, muitas das vezes, para o crime e para outras situações. Olha a extensão da nossa responsabilidade. E o Arthur diz o seguinte: prejudicar os outros é prejudicar a si mesmo. Então, muitas das vezes, a gente arma uma armadilha para o outro, joga o outro, e muitas das vezes a gente cai na armadilha. Porque a gente sai fazendo alguma coisa para se dar bem e a gente não se apercebe que a gente está caindo numa armadilha. E às vezes até com influência de pessoas que a gente prejudicou, a gente está se colocando numa armadilha. Mas ele fala algo que me chamou muita atenção aqui, só para a gente lembrar. Todas as vezes que a gente é instrumento do mal, prejudica alguém, o que acontece? Nós criamos o quê? Laço, vínculo com essa pessoa. Aí, realmente, isso a gente não tem como escapulir. Fez mal, prejudicou, laço criado. Às vezes a gente não tem nenhum laço só, tá cheio de nó, né? Tanto nó que a gente vai dando nó. E aí ele nos alerta o seguinte: criado o laço, a gente tem que trabalhar para reparar. Nós vamos ter que soltar esse lacinho. E como é que a gente repara isso? Convivendo com essas pessoas, tentando amar essas pessoas, tentando que essas pessoas nos amem, porque às vezes foi nós que os prejudicamos. E aí eu pergunto uma coisa para vocês: tem um lugar melhor para a gente exercitar o tirar o laço, tirar o nó, do que o nosso lar? Vamos parar para pensar? Criamos laço com alguém que nós prejudicamos ou que nos prejudicou, com alguém que nós tivemos dificuldade. O que acontece? A gente fica junto. A gente acaba tendo compromissos de se juntar em algum momento da vida. Ou se juntar muitas das vezes em família, não que todos da família sejam esta mesma relação, às vezes vem até mais de um da família para um ajudar o outro que tem dificuldade, mas de um modo geral é no lar que a gente vai desfazer os laços de armadilhas, desfazer os laços de escândalos que nós fizemos no passado. E aí é que a gente vai compreender também a terceiro elemento para a gente entender escândalo, que é a pedra de tropeço. Quantas vezes essa armadilha que nós falamos, não somos nós que estamos pegando uma pedra, botando na frente de alguém para alguém tropeçar. A pedra pode ser um WhatsApp, a pedra pode ser um Instagram, pode ser uma informação falha, denegrir alguém, colocar aquela pessoa numa condição difícil. Pode ser estar botando aquela pessoa numa condição de miséria. O que a gente fez? Botou uma pedra e aquela pessoa tropeça. Mas, muitas das vezes, a gente está pegando a pedra e botando na nossa frente, para nós tropeçarmos. A questão é levantar ou não do tropeço, entender ou não as dificuldades que a gente está passando e levantar a cabeça e seguir em frente, pular a pedra, desviar da pedra. Está na mão de cada um de nós. Ninguém vai fazer isso por nós. Aí entra o quê? Livre-arbítrio. Cada um vai olhar a pedra que colocou na sua frente, vai tentar tirar a pedra do próximo. Uma forma de reparar é: o próximo está com uma dificuldade, está com uma pedra, vamos lá ajudar a remover. Isso é
o que Jesus espera da gente do ponto de vista de trabalhar o amor para cobrir as multidões de escândalos que a gente já aprontou nas nossas experiências. E essa fala do Arthur, eu já estou aqui encerrando, ela só nos lembra que a questão de cair em si, tomar consciência, é algo que às vezes a gente demora. A gente está sofrendo, está revoltado com o sofrimento. A gente está com dor, está revoltado com a dor. A gente está reclamando, a gente continua fazendo também, sendo instrumento de coisas que a gente não deveria estar sendo mais. Então, o que Jesus nos aconselha é o seguinte: amar. Parece fácil, né? Amar. Mas algo que eu queria assim, encerrar para a gente poder sair daqui refletindo hoje é que, como nós falamos, tirar a pedra do próximo, tirar a pedra do nosso caminho, evitar colocar o outro numa armadilha, evitar cair numa armadilha, isso está nas nossas mãos. E a gente pode sair daqui com a seguinte reflexão: está em nossas mãos reparar. Está em nossas mãos perdoar-se, que a gente também precisa se perdoar. E está em nossas mãos perdoar o próximo. Porque só assim a gente vai realmente construir o amor. Só assim a gente vai se reconstruir e reconstruir o planeta Terra com tanta dor e com tanto sofrimento coletivo que temos vivenciados atualmente. Que a paz e a luz esteja com todos nós. Obrigado, Roseli. Assim, a gente se concentra para fazer a prece de encerramento. Jesus, mestre, amigo, tu sabes, como governador do nosso planeta, a condição evolutiva da nossa casa e de cada um que frequenta e habita essa casa. Assim, te pedimos do fundo do nosso coração a tua compreensão, teu auxílio, para que possamos atender e entender os processos que nós passamos de dificuldades, tribulações, vicissitudes na vida de cada um de nós, que podemos entender a possibilidade que cada um de nós temos de crescermos, de evoluirmos no contato um com o outro e sabermos que tudo que nós passamos está no seu lugar certo, no seu tempo certo, e entendermos que a lei divina não é punitiva, mas educativa. Agradecemos assim aos espíritos da nossa casa, a todos aqueles que participam da direção do nosso trabalho, a Kardec pelo seu esforço profundo pela codificação do Espiritismo, a ti, Jesus, pelo teu amor infinito, e a Deus, inteligência suprema. Que assim seja.